Olá, galera. Meu nome é Josnaldo e nós vamos estudar um pouco de Excel, não é? Excel é um programa bem necessário para algumas áreas, principalmente para quem trabalha com números, com cálculos, para quem gosta de trabalhar com fórmulas. E nós iremos tentar colaborar um pouco com você que tem necessidade de saber um pouco mais de Excel. Eu acredito que você sabe como chegar ao Excel do seu computador, não é? Se você estiver usando o Windows 7, por exemplo, você pode clicar nesse ícone esquerdo abaixo da sua tela, onde vai ter o símbolo do Windows. Você clica nele. No meu caso aqui ele já está exposto na minha caixa de menus, mas eu vou pelo caminho completo, todos os programas, desço a barra de rolagem ou subo de acordo com a posição que ele estiver, clico em Microsoft Office. Eu tenho aqui as duas versões, o 2007 e o 2013, mas nós iremos trabalhar com o 2007, ok? Então você abre o seu aplicativo. Bom, o Excel, ele é um aplicativo bem interessante, bem necessário para algumas áreas, como nós já falamos, principalmente para quem trabalha com números, ou para quem irá trabalhar com números, né? Vamos começar a conhecer algumas ferramentas, né, do nosso Excel. Aqui nessa primeira caixa você tem a caixa fonte, né? Por que caixa fonte? Porque aqui você tem os principais recursos para alterar tipo de fonte. Quando eu falo de fonte, eu estou falando do tipo da letra, do estilo da letra, não é? Aqui você tem como aumentar o tamanho da fonte, né? Isso em tamanhos objetivos, né? Observe que à medida que você aponta sobre o tamanho, observe que sua célula, ou a coluna onde a célula está ativa, ela aumenta junto. Se você observar, a linha 5, ela está recebendo esse aumento e essa diminuição, né? Você tem também o aumentar fonte e o diminuir fonte de forma acima do que o padrão aqui tem, né? Nesse caso ele não vai acima, mas se você quiser maior, é só você digitar no seu teclado e ele vai maior, só que ele só vai até 499. Também eu coloquei 1000, não havia nem necessidade, não é? Mas enfim, um detalhe à parte. Vamos continuar. Nós temos negrito, nós temos itálico, nós temos sublinhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui uma palavra para que você possa acompanhar na prática, não é, aquilo que nós estamos fazendo, ok? Vamos digitar aqui a palavra aprender. Aprender é necessário sempre, né? Então observa. Se você observar, eu nem cliquei e ele já está mudando, certo? Essa é a vantagem. À medida que as empresas elas vão atualizando o seu software, a tendência é automatizar mais ainda. E você não precisa nem clicar para você já ver uma prévia de como fica, né? Observe, eu mudei meu tipo de fonte, mudei meu tamanho de fonte. Aqui você tem a cor do preenchimento. A cor do preenchimento nesse caso aqui se refere à célula, a esse ambiente exclusivo de onde a célula ativa está aplicada.
Quando eu falo célula ativa, eu falo dessa borda preta, né, que está em volta de cada campo. Cada quadradinho desse nós chamamos de célula. Cada quadradinho desse nós chamamos de célula. E aonde tiver marcado essa borda preta será a nossa célula ativa. Por que a nossa célula ativa? Porque só vai ser acionado algum caractere à medida que você digitar aonde essa borda estiver, onde essa célula ativa estiver, certo? Então, digamos que eu queira colocar amarelo. Observe, só ficou amarelo na letra A. Mas eu vou precisar ficar clicando quando o tamanho for maior? Não, você não precisa ficar clicando quando o tamanho for maior. Para isso, vamos aqui desfazer. Para isso, você tem que ativar um comando que nós chamamos de mesclar. A função mesclar, na verdade, é para você gerar um campo único, ou na palavra ou na frase que você deseja. Nesse caso aqui, nossa palavra aprender, ela está acima, né, do normal. Se você observar e digitar aqui, aprender dá para colocar em apenas um campo. Só que como nós aumentamos a fonte, ele ocupou 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Observe que da coluna I até a coluna N nós temos a ocupação da palavra aprender. Então, se eu quero mesclar aqui essa ferramenta aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, e para selecionar eu preciso apenas de clicar a partir do ponto inicial. Eu seguro o clique, isso com o botão direito, com o botão esquerdo, perdão, do mouse. Você vai arrastando até onde você achar que é necessário. Você solta o clique. Observe que a primeira célula, ela ficou um pouco branca, ou melhor, ela ficou branca na verdade, não um pouco, ela ficou branca. E todo o resto um pouco cinza. Por quê? A primeira ela nunca ela vai selecionar. É justamente para você ter noção da cor que você aplicou. Vamos colocar o amarelo. Observe que do P em diante ficou um amarelo mais escuro. O nosso A não, ficou amarelo, legitimamente amarelo. Isso acontece para todas as outras cores. Ó, tá vendo o nosso verde do A como é que ficou? Vamos botar aqui cinza. Ó, o nosso cinza do A ficou o cinza realmente que nós queremos. E como é que eu vou saber que está todo do jeito que eu pedi? Se você clicar fora, na verdade é clicar em uma área que não seja em cima do nome. Observe, está do jeito que você pediu. Só que nesse caso aqui eu não mesclei, né? Eu apenas selecionei e ele aplicou tudo. E se eu quiser mesclar para não ficar necessitando de selecionar tudo, o que é que eu faço? Aí você seleciona e vem nessa ferramenta aqui, ó, que chama-se mesclar, certo? Mesclar. Você clica em mesclar e observe que não precisa mais selecionar. Quando você dá um clique único, todo o campo da palavra ele já fica selecionado pela célula ativa. E aqui, se você clicar no campo da sombra do ambiente que você quer marcar, observe que ele já vai sombreando tudo. Você não precisou selecionar como outrora. Um clique apenas e ele já realiza aquilo que você precisa. Então essa função só é possível através de mesclar, certo? Através de mesclar. Isso para uma palavra. Eu vou aqui fazer uma sequência de letras para aumentar um espaço. Por exemplo, digamos que aqui, ó, se eu quiser colocar uma sombra, observe, ele não vai. E mesmo que eu queira dar uma organização melhor, eu preciso mesclar, não é? Então, para mesclar, como eu já falei, a partir dessa palavra aprender, você clica e nesse caso eu vou selecionar a partir da primeira célula. Por quê? Para que ele se organize do início ao fim. Digamos que a nossa página ela vá do A ao I. Então eu paro aqui no I. Quando eu clicar em mesclar, o que é que acontece? Ele vai para o centro
e divide todo o espaço e fica como que fosse uma única célula. E aqui facilita porque isso trabalha a organização do seu trabalho, isso deixa você mais à vontade e, enfim, há uma série de como é que eu posso falar para vocês? Organiza o trabalho, vamos deixar com essa palavra. Eu não encontrei a palavra melhor que essa. Dá uma organização estética, essa é a palavra, gera estética no seu trabalho, ok? Mas nós vamos agora fazer o seguinte: nós vamos selecionar toda a nossa planilha para trazer ela ao estado original, certo? Aqui é antes do ar e acima do 1 nós temos esse espaço, né? Você clica nele e aqui nós vamos deixar tudo em 11, vamos tirar tudo que for de cor. Aqui eu vou arrancar essa mesclagem, não é? Meu linguajar é um pouco nordestino, porque é assim mesmo, viu? Arrancar enfim, vocês compreendendo, para mim já é o bastante. Em seguida nós temos nossa segunda barra. Essa aqui é a nossa barra fonte, não é? A barra de fonte, a barra de organização de fonte. Aqui onde tem justamente mesclar é a nossa barra de alinhamentos, não é? A nossa barra de alinhamentos, ela serve para quê? Ela serve para que você possa colocar o seu texto centralizado, observe, à direita, observe que ele foi à direita, e à esquerda, certo? Aqui você tem alinhar ao meio, aí vai depender muito do tamanho da sua célula, né? Alinhar ao meio, alinhar acima, alinhar abaixo, mas sempre é alinhar ao meio. Nesse caso aqui ele aumentou porque eu cliquei e arrastei. Depois a gente vê essa questão do aumentar colunas, aumentar células com mais detalhes, tá certo? O mesclar, nós já trabalhamos no mesclar, então eu não vou falar mais do mesclar, tá certo? Nesse caso aqui é para você trabalhar a questão do posicionamento do seu trabalho, certo? Às vezes você quer fazer alguma coisa e quer mudar o posicionamento, enfim. Então como é que você faz? Você clica em cima da célula ativa você clica em cima do que você deseja, o que vai gerar a célula ativa, e aqui você pode gerar um campo que gera um posicionamento à medida que você vai ter ou não aquela necessidade, certo? Ok? Bom, enfim, vamos aqui, vamos colocar a nossa posição normal, certo? É a nossa ferramenta orientação, tá certo? Em sequência nós temos a nossa barra intitulada número, intitulada número. Aqui você tem estilo de moeda, porcentagem, separador de milhar. Aqui você tem aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Por exemplo, se você coloca o número 10, nesse número 10 você pode aumentar casas decimais ou você pode diminuir casas decimais, certo? Mas isso aí vai de acordo com a necessidade. Quase nunca temos essa necessidade, porque, por exemplo, se eu quiser 1000, eu não vou colocar um 1 ou um 10 para aumentar os zeros, eu já ponho 1000, correto? Ou 100, ou 10.000, acredito que com 4 zeros, até porque quando você usa a sua ferramenta estilo de moedas ou formato de número, ele já gera para você o valor total e correto, com separador de milhar, tudo bonitinho. Então, enfim, não tente acrescentar ou diminuir, a menos que seja para fazer alguma correção, certo? Porque se você colocar um número incompleto para depois você completar manualmente, isso pode gerar uma insatisfação na sua planilha e pode ficar um pouco trabalhoso de você corrigir, certo? Bom, enfim, aqui nós temos
a nossa barra estilo, né? Aqui na nossa barra estilo você usa ela para personalizar a sua planilha, certo? Tá vendo? Aqui você personaliza a sua planilha. Aqui já é um nível acima do que nós necessitamos. Vamos deixar isso para uma próxima orientação, certo? Vamos trabalhar com os recursos básicos que nós temos. Uma outra ferramenta muito interessante e que você usa quase que o tempo todo é a ferramenta autossoma, certo? A ferramenta autossoma, ela serve justamente para que você possa gerar um valor de forma automática, né? E você pode gerar um valor automaticamente de algumas maneiras. Você pode atribuir o sinal de igualdade, digitar a palavra soma, abrir parêntese e digitar a codificação que você deseja. No nosso caso vai de G4 até G6, é isso mesmo? Correto, G4 até G7, né? Então nesse caso vai de G4, colocamos 2 pontos, até G7, fechamos parênteses. O que é esses 2 pontos? É como se você estivesse dizendo assim: faça uma junção de G4, que no nosso caso aqui é 10.000, até G7, que é 30. Quando você digita o Enter, ele dá o valor total, certo? Você pode também fazer o seguinte: digitar igualdade, clicar em 10.000, mais 20, mais 10, mais 30. Quando você der Enter, olha o que é que vai acontecer. O mesmo resultado. Da mesma forma que eu vou apagar esses 2 valores aqui, que você pode também colocar a célula ativa em um determinado ponto e apenas clicar em autossoma. Observe que ele juntou tudo, inclusive os 2 espaços vazios. Quando você der Enter, ele vai dar o mesmo resultado. Um detalhe importante: esses 2 espaços vazios, eles estão vazios, mas ele entrou dentro da autossoma também. Então se você digitar algum valor, ele vai contabilizar, tá vendo? Se você digitar algum valor, ele vai juntar, certo? Ele vai agregar. Por quê? Tanto a linha 9 quanto a linha 8, elas foram também juntas dentro desse processo de autossoma. Nesse caso, autossoma, observem, trata unicamente de soma. Se você quiser fazer algum tipo de cálculo com subtração, adição, você não vai utilizar autossoma, certo? Mas isso aí a gente vê daqui a pouco, certo? Vamos aqui selecionar esses 3 valores que estão sem o estilo de moeda para ficar mais interessante, correto? Se você quiser personalizar sua célula, sua coluna, sua linha, como é que nós fazemos? Vamos apagar aqui, delete. É o seguinte, pessoal, veja bem. É interessante que nós venhamos compreender, tenhamos a compreensão daquilo que nós queremos de fato. Porque você não pode fazer da sua planilha um caderno de desenho, não é? Trabalha com valores, então você tem que deixar ela o mais simples possível para que você possa compreender de forma prática. Vamos fazer aqui de forma bem rápida, só para a gente trabalhar essa questão de marcação, de grifa aqui, põe uma cor ali, coisas desse tipo. Vamos dar um tom de organização à nossa planilha. Vamos colocar aqui despesas, certo? Despesas. Aí aqui nós tivemos despesas de água, luz, telefone, aluguel, escola. Tá bom, só isso aqui tá bom. Aí aqui vamos colocar a nossa guia valor, certo? Gastamos quanto de água? Nós gastamos R$80 de água esse mês. Quanto de luz? Nós gastamos R$32,50 de luz.
E um detalhe importante, não tente ajudar o Excel. De que forma? Colocando o R e o S, que representa o símbolo da moeda. Não tente ajudar o Excel. Coloque unicamente o valor. Depois você vai entender por quê. Telefone, gastamos quanto? R$15. Uma recarga de R$15 está bom. Aluguel, para quem paga aluguel, vamos botar R$150. Vamos colocar R$150. Escola, vamos colocar R$100 de escola. É pouco? É pouco. 180 de escola. Ok? Bom, enfim. Aí aqui nós temos salário. Claro, só se paga despesa se tiver algum tipo de rendimento, né? Salário, resto do salário. E observe que aqui já cortou a linha, já saiu de uma coluna para outra, de uma célula para outra. O que é que nós fazemos? Nesse caso aqui, observe que entre o A e o B você tem uma linhazinha. Nessa linhazinha, o que é que você faz? Você pode clicar e arrastar, certo? Quando eu falo clicar e arrastar, eu falo que você tem que segurar o clique. Você clica entre o A e o B nessa linhazinha artificial que você tem aí, nessa linhazinha digital, segura o clique e arrasta, certo? Ou você pode simplesmente dar um clique duplo. Ele vai deixar exatamente onde você quer. Só que eu prefiro orientar você a clicar e arrastar até onde você tiver necessidade. Eu oriento você a fazer isso, tá certo? Bom, aí aqui nós recebemos quanto de salário? Nós recebemos 700 de salário, não é isso? E o resto do salário? Bom, nesse caso aqui, nós precisamos aumentar mais algumas linhas para gerar o total, o nosso total, né? Para que possamos fazer esse cálculo. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos aumentar mais uma linha. Então, nós colocamos o mouse dentro da célula entre um campo e outro, nesse caso aqui, ou até mesmo em cima do valor, em cima de salário, ele vai abrir uma linha sempre acima, tá certo? Sempre acima ele vai abrir uma linha. Então, vamos clicar com o botão direito, inserir linha inteira. Viu que abriu mais uma linha? Então vamos inserir novamente linha inteira. Ok. Então aqui vamos colocar total de despesas. Tá vendo? Entrou novamente na outra célula. Então vamos aumentar mais um pouco. E aqui nós vamos fazer o nosso total, certo? Eu vou preferir fazer o cálculo da forma convencional, digitando as fórmulas, certo? Eu me sinto mais seguro fazendo assim, porque isso gera segurança para a nossa planilha fazendo dessa forma, tá certo? Então, como é que nós aprendemos? Primeiro, igualdade. Você não pode começar nenhum tipo de cálculo sem antes atribuir o sinal de igualdade. O sinal de igualdade é quem na verdade inicia a função. Então não tente começar sem o sinal de igualdade, porque você não vai conseguir, tá certo? Não vai dar certo, você vai bagunçar a sua planilha. Então não esqueça, vai começar um cálculo igualdade. Então a planilha do Excel ela divide-se em colunas e linhas. As colunas elas são representadas pelas letras alfabéticas, certo? E as linhas pela sequência numérica, ok? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, nós temos que identificar onde começa o nosso cálculo e onde termina. Onde é que começa o nosso cálculo? Começa em 80, certo? Mas quem é 80? Deixa eu apagar aqui essa igualdade. Quem é 80? 80 para mim é B3. Por que B3? Porque está na coluna B e faz parte da linha 3, certo? Então isso quer dizer que luz 32,50 é B4, telefone é B5. Tá vendo aqui nesse campo que o programa identifica como caixa de nome, certo? Aluguel B6, escola
B7. Mas o nosso cálculo, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim, igual, aí você digita a palavra soma, aí você faz o que agora? Você abre parêntese, certo? Então, nosso cálculo começa em B3, correto? B3, viu que ele já selecionou 80, aí você digita 2 pontos. Quando você digita 2 pontos, é como se você estivesse dizendo assim: eu quero que você, Excel, calcule de 80 até. O 2 pontos é como se fosse até, certo? O 2 pontos identifica até onde você quer ir, certo? Então é de B3 até B7. Mas como o 8 está livre, vamos colocar o 8, vai que apareça um outro tipo de despesa, não é? Então B3 até B8. Por que B8? Porque é a nossa coluna B e a linha 8. Aí nós fechamos o parêntese. Se você não fechar o parêntese, pode gerar algum tipo de erro no seu cálculo. Aí agora você faz o que? Você pressiona Enter no seu teclado. Então, nossas despesas são R$ 457,50. Mas um detalhe, você observa que nesse caso aqui você não tem o estilo de moeda agregado. Então o que é que você faz? Nós vamos selecionar todos esses valores, certo? Inclusive até o campo de resto do salário. Você clica, segura o clique e arrasta até o resto do salário. Aí solta, aí você vem aqui, ó, em estilo de moedas. Você dá um clique. Viu que não precisa você ajudar o Excel digitando o símbolo da moeda. Um outro detalhe que não podemos esquecer: essa barra aqui, ela é chamada de barra de fórmulas, certo? Barra de fórmulas. Então, se por acaso você quiser alterar a sua fórmula, você tem dois meios. Ou você clica dentro da barra de fórmulas, tá vendo que reativou o campo, ou você clica duplo em cima do total, certo? Em cima do valor final, vai ativar do mesmo modo o campo de fórmulas. Digamos que eu não queira que essa 8 entre, só a B7 mesmo. Então eu reativo o campo, apago o 8 e ponho o 7. Tá vendo que ele envolveu apenas as células que de fato estão com valores. Você dá o Enter e o valor vai estar lá, né? Estará do mesmo modo. A diferença é que você não pode de forma alguma usar essa célula para adicionar algum valor, ok? Mas enfim, agora vamos para o nosso cálculo de subtração, certo? De subtração. Ora, eu ganhei R$700, gastei R$457,50. Quanto eu tenho? Como é que eu faço? Sempre igualdade, igual a 700. Eu poderia digitar 700? Poderia. Iria calcular? Iria. Só que o Excel é um programa que trabalha com fórmulas. Ele não é um programa para você fazer seu cálculo manualmente. Então não faça isso, porque em algum ponto da sua planilha, do seu cálculo, você pode gerar um erro e vai ficar difícil de identificar. Então, se você fizer no processo automático, direcionado pelo próprio aplicativo, pelo próprio software, certamente você vai ter mais sucesso, ok? Então, resto salário é igual ao meu salário, menos, sinal de menos, as minhas despesas. Observou que ele selecionou os dois campos, à medida que você for identificando quem era quem dentro do cálculo. Meu resto é o que eu ganhei menos o que eu gastei. Como é que eu sei quanto sobrou? Dando Enter. Mas digamos que de escola eu gastei R$250. E de aluguel eu gastei também, não 250, mas 280. Minha casa é boa, digamos assim. Ainda sobrou R$42. E de telefone eu gastei 80. Menos 22. Por que menos 22? Eu gastei muito mais do que eu tinha. Só que eu quero identificar esse menos 22 com a cor em vermelho.
Para que eu saiba que eu fiquei devendo, o que é que eu faço? Você clica em cima da célula, botão direito, e vem aqui, ó, formatar célula. Formatar célula. Aí você vem, ó, na guia número, tá vendo aqui? Número. Quando você usa a guia número, aí você vem aqui, ó, em moeda. Nesse caso aqui, está escolhido a opção em preto. Vamos colocar em vermelho, certo? Para nossa opção de débito, estamos devendo. Aí vamos voltar ao exemplo. De aluguel eu só gastei 100. Tá vendo que ele saiu de vermelho e voltou para preto, porque meu saldo está positivo e não negativo. Vamos novamente, vamos botar 300 agora. Ó, saldo negativo de R$42, certo? 180. Saldo positivo de 77. Tá entendendo? Se você gerar essa aplicação no seu resto do salário, ele vai falar para você que quando você ficar no vermelho, literalmente, de fato, ele vai lhe mostrar vermelho, certo? Então isso é interessante até mesmo para lhe mostrar que você não pode passar dali, não é verdade? É interessante isso, porque a gente vai se policiando. Opa, já estourei o orçamento desse mês, né? Porque uma planilha desse tipo, você deixa ela pronta e vai só agregando, né? Vai só preenchendo, vai só alimentando ela com aquilo que você gastou. Chegou a um certo ponto, você sabe que não pode comprar mais e não pode fazer mais despesa, porque você já começa a entrar numa zona de risco, certo? Vamos agregar cores à nossa planilha para ficar fácil. Vamos colocar as despesas centralizado, não é? Centralizado, valor também centralizado. Despesas e valor eu quero colocar a mesma cor. Vamos colocar uma corzinha light, né? Vamos colocar em negrito para ficar interessante. A nossa guia de descrição de despesas, nós vamos colocar um cinza clarinho, tá bom assim, né? E aqui os valores nós colocamos esse verdinho aqui, tá legal. Lembrando sempre que você tem que selecionar, e para selecionar você clica no ponto inicial e arrasta até o ponto final que você deseja, certo? Aqui nós vamos colocar essa mesma cor aqui. Que cor é essa? Vamos ver. Essa terceira cor aqui. Então, todas essas descrições nós vamos colocar essa mesma cor, tá certo? Para seguirmos um padrão. E aqui nós vamos colocar também esse verde aqui para seguirmos o mesmo padrão. Só o resto do salário que nós vamos deixar amarelo para ficar de fato diferente dos outros. Por quê? Porque merece destaque. Não podemos fugir da nossa realidade. Por outro lado, nós precisamos de bordas. Não temos borda na nossa planilha, certo? Eu não falei no início, mas eu vou falar agora. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, elas não saem na sua impressão, certo? Se você for tentar imprimir, essas linhas não saem, porque são linhas eletrônicas. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso gerar linhas reais, não é? Para que quando eu for imprimir, a linha saia na folha bonitinho. Então o que é que eu faço? Eu seleciono e venho aqui, ó, borda da planilha. Não tem o nome borda da planilha porque faz parte da barra fonte, mas eu estou nomeando ela a partir de agora como borda da planilha. O que é que eu faço? Tá vendo essa setinha? Você clica nela e vamos pedir todas as bordas. Tá vendo? Ela colocou borda em tudo. Do mesmo modo aqui, nós vamos clicar em tudo, selecionando, e vamos colocar novamente todas as bordas. Nesse caso aqui, vamos colocar a borda superior espessa, ou seja, as bordas que circulam completamente mais grossas. Tá vendo que ela recebe um certo destaque?
Pronto, então é isso. E se você quiser colocar individualmente, você seleciona um por um e vai colocando, né? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas enfim, é bom porque você exercita. E acreditem, exercício é quem vai fazer você ficar bom naquilo que você faz. Não adianta você querer ser bom se você não exercita, certo? Então vamos aqui novamente, total de despesas, vamos colocar a nossa borda, né? Nosso total de salário com o resto do salário também vamos colocar a nossa borda, ok? Vamos colocar a nossa borda espessa ao redor. Pronto, aí está a nossa planilha básica de despesas. É claro que isso é só um exemplo, né? Nas próximas aulas, quem sabe se a gente não faz umas planilhas mais robustas, né? Com valores e despesas mais reais, enfim, planilhas mais elaboradas. Aqui, para nós darmos exemplos, eu acredito que essa aqui já tem um bom tamanho, não é verdade? Bom, pessoal, é o seguinte, isso é muito interessante vocês também saberem. Aqui você tem 3 tipos de planilhas, ou melhor, 3 planilhas abertas, perdão, 3 tipos não, o tipo é o mesmo, né? A mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de coluna, vai ter o mesmo funcionamento, né? Aqui é a nossa planilha de despesa, então eu posso renomear minha plan 1, tá vendo aqui o nome plan 1, como planilha de despesa. Então o que é que eu faço? Botão direito, renomear. Aí aqui eu posso colocar planilha de despesas, ok? E a segunda eu posso renomear também, sempre botão direito, renomear, planilha de compras, vamos colocar de compras, e assim sucessivamente. Se você quiser atribuir cor à sua guia na planilha, você pode também. Como é que eu faço? Botão direito do mesmo modo, aqui ó, cor da guia, você escolhe a cor que você quer, tá vendo? Observe que ele só sombreou um pouquinho, não se preocupe, quando você sair de cima da guia e clicar em outra guia, a sua guia ela vai receber o destaque, certo? Então botão direito, cor da guia, amarelo, tá vendo? A cor completa só aparece quando você não está com a borda, com a planilha ativa, ok? Mas um detalhe não menos importante, pessoal, é salvar. E observe que nós estamos apenas no menu iniciar. Ainda temos um pouco de menu inserir, que vai tratar de gráficos, um pouco de layout da página, que vai tratar de orientação, retrato, paisagem, margens, um pouco de fórmulas, não é? Mas na verdade nós vamos tratar um pouco só com o botão iniciar. E não menos importante do que tudo que já foi falado, salvar é importante. E você pode salvar clicando nesse disquetezinho que você está vendo aqui, não é? Acima à esquerda da sua tela. Você pode salvar também clicando nesse símbolo. Isso se você estiver usando o Office 2007, tá certo? Se for qualquer outro Office, esse disquetezinho vai estar em uma das barras, ok? Ou vai estar no menu arquivo. Algumas versões, por exemplo, a versão 2003 usa, ao invés desse logotipo central, né? Ele usa barras de menu, barras de tarefas, barra de ferramentas, barra de formatação, ok? Então você tem que saber aí aonde está a sua opção salvar. Lembrando que salvar vai ser sempre simbolizado por esse disquete, ou em sua grande maioria. No nosso caso é através do disquete, então você clica em salvar, que é no disquete, certo? Você atribui um nome à sua planilha, certo? A nossa é planilha de despesas mês maio. Minhas despesas mês de maio tivesse sido apenas isso, seria ótimo.
Você tem que saber onde está salvando. Estamos salvando em documentos, certo? E vamos salvar. Eu vou fechar um pouco aqui a minha planilha, né? E vamos observar se de fato está em documentos. Planilha de despesas mês maio, tá vendo aqui? Então vamos abrir ela. Ela vai abrir no 2010. Eu não quero no 2010. Deixa ela abrir que a gente fecha e abre novamente, ok? Vamos fechar aqui. Mas na verdade só mudou a aparência, sabe? Não mudou muito pouco mesmo. Mas vamos fechar mesmo assim. Eu não quero trabalhar com esse. E vamos trabalhar com o 2007. Então eu vou abrir por outro caminho, mas eu não quero trabalhar com o 2010 agora, certo? Para mim facilita mais o 2007 na transmissão. Lembrando que os ícones são os mesmos. Pode mudar um pouco a localização, talvez o nome, certo? Mas os ícones serão sempre os mesmos, ok? Então, pessoal, é o seguinte. A priori, eu acredito que isso aqui é o que nós precisamos, não é? Espero que tenha tido, que eu tenha podido ajudar, não sei se essa palavra diz podido, mas eu espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar aqui o endereço do meu e-mail para vocês. Se vocês necessitarem, eu estarei pronto a contribuir, a colaborar, certo? Não sabemos de tudo, certo? E ainda bem que não sabemos de tudo, porque se nós soubéssemos de tudo, certamente nós teríamos um certo tom de arrogância, porque assim é o ser humano. Quando ele sabe demais, ele logo se torna arrogante. E eu não quero usar de arrogância, porque isso não faz ninguém chegar a lugar nenhum, ok? Mas aí está o meu e-mail. Eu espero ter ajudado vocês, espero sinceramente ter ajudado vocês. josnaldosolinogomes@gmail.com. E é isso. Qualquer ajuda que vocês precisarem, se eu puder ajudar, eu estarei pronto a ajudar. Pode mandar um e-mail, que no momento em que eu ler, certamente eu vou dar algum retorno, ok? E é isso. E quem sabe